Feche seus olhos. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade, mais uma chance que Tu nos deste nessa noite de ouvir somente a Tua voz, de ouvir a Tua voz e o Teu sotaque, falando ao nosso coração e à nossa mente as verdades que a Tua palavra nos traz. Essa Tua palavra, Senhor, que nos traz transformação, que traz conforto e esperança. Essa palavra que queremos ouvir hoje. Abra os nossos corações, os nossos ouvidos. E de todas as famílias aqui que estão nos acompanhando, que eles sintam o toque, Senhor, do Teu abraço. Em nome de Jesus, amém. Boa noite a você, tudo bem? Você tem a sua Bíblia? Abra ela no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 8. Nós vamos ler uma história, estudar uma história juntos, bem conhecida, mas muito profunda. João, capítulo 8, a partir do verso 1. Acompanhe comigo. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. João 8, verso 1. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Você que é mestre, você que é rabi, o que você diz sobre esse assunto? Isto diziam eles, tentando, para terem de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles seus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Eu tampouco te condeno, nem eu tampouco. Vai e não peques mais. Antes de Jesus morrer, eles tentaram fazer um monte de coisa para acabar com a vida de Jesus. Numa das visitas que ele fez em Jerusalém, eles armaram uma cilada contra Jesus. A elite religiosa, o pessoal da igreja, contratou o serviço de uma prostituta e armaram uma cilada para Jesus, pegaram ela em flagrante e arrastaram pelos cabelos até Jesus, mas porque eles queriam pegar Jesus em uma situação difícil. E eles arrastaram aquela mulher até Jesus e fizeram uma pergunta, e nessa pergunta a gente precisa entender um pouquinho mais o que está por trás disso. Primeiro, se Jesus tivesse falado assim: Não, pessoal, essa mulher está passando vergonha, deixa ela em paz. O que vocês estão fazendo com essa mulher aqui? Se Jesus tivesse dito isso, eles poderiam falar assim: Olha, Jesus, você está desrespeitando a lei de Moisés, porque a lei de Moisés diz isso, isso, isso. Por outro lado, se Jesus falasse assim: Não, realmente a lei de Moisés fala isso, podem matar, fique à vontade, ele também estaria numa emboscada. Por quê? Porque os judeus não poderiam acusar ninguém, não poderiam condenar ninguém, porque os romanos é que dominavam na época. Então, de um lado ou de outro, Jesus estava numa grande emboscada. E eles tentaram colocar Jesus numa cilada, e de um lado ou de outro ele teria problemas. Mas ele não respondeu nada a primeira vez. Jesus, ele se ajoelha e começa o quê? Começa a escrever no chão. Começa a escrever no chão. E aqueles homens estavam assim: Jesus, o pessoal está falando que você é mestre,
O pessoal que está falando que você é rabi, que você é senhor, se você é mestre, se você é senhor, o que você tem a falar sobre essa situação? O que você tem a dizer em relação a isso? Insistindo. E Jesus então fala: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. A lei não dizia apenas que uma mulher que vendia seu corpo deveria ser apedrejada. A lei dizia também que o homem pego em adultério com a mulher também deveria ser trazido, o homem e a mulher. Mas na história, onde está o homem? Não há. Aqui então, já vemos aqui uma falha dos próprios fariseus, dos próprios acusadores. Essa lei que eles queriam que Jesus seguisse, eles mesmos não estavam cumprindo a tal da lei. Então Jesus ele escrevia onde eles estavam errando com a acusação deles. E a Bíblia fala uma frase que toca muito meu coração, que é: acusados pela própria consciência. Acusados pela própria consciência. É na consciência que Deus trabalha. É no âmago da nossa alma que Deus trabalha. É na nossa consciência. Você já ouviu a voz da sua consciência? Já ouviu o Espírito Santo falando a você: olha, não vai por aqui, não vai por ali, toma cuidado? É lá na consciência. É lá também que Deus se revela. E no dia final, de alguma forma, Deus vai mostrar as interferências que Ele fez, usando a nossa própria consciência. Aí, meus amigos, eles botaram o rabinho pelas pernas, né? Rabinho entre as pernas. E um por um foram saindo, né? Um por um aqui, as pedras que eles seguraram com tanta força, quase sangrando, quase cortando as mãos, foram sendo derrubados ao chão. Os dentes cerrados. E o ódio não era pela mulher, o ódio era por Jesus. Eles tinham um ódio mortal por Jesus, porque Jesus estava agora tirando a autoridade deles, ele desafiava a autoridade deles. Jesus andava com os pecadores, com a ralé da sociedade, e isso incomodava muito eles, o ódio era por Jesus. E as pedras foram caindo das mãos e das barbas mais brancas, dos cabelos mais prateados, até os mais novinhos foram saindo. Agora eu vou pedir ajuda para os meus amigos aqui. São seis amigos aqui. Nosso pregador, Cristiano, vem aqui. Jesus, pastor Pedro. Temos também a Graça. Cadê a Graça? Rafael. Graça, perdão. Antenilson. Pecado. Quem vem com pecado? E lei. Muito bem. Quero explicar uma coisa para vocês aqui. Olha só, pessoal. Eu até desenhei para você para ficar bem simples. Depois tem um bolinho para esse pessoal aqui, né? Pregador. Muito bem. Pregador hoje, nessa noite, sou eu, em carne e osso. Mais carne que osso, né, Cristiano? Né? Pregador, ele tem uma função. O que o pregador precisa fazer é pregar sobre Jesus. O pregador que fala daquilo que ele quer, das suas ideias, de si mesmo, ele não está entendendo nada. O pregador precisa falar sobre Jesus. E a coisa mais linda para falar de Jesus é sobre a sua graça. A graça que é concedida com os méritos dele, com o esforço dele, com a vida imaculada que ele teve, a graça é oferecida por Jesus. Por que eu preciso da graça? Para o perdão dos meus pecados. É o perdão dos pecados, aquele momento quando a gente se ira, se irrita, ilude, briga, mente. É o perdão desses pecados. Então, Jesus que oferece a graça para o perdão dos pecados, porque nós transgredimos a lei, a transgressão da lei. O pecado é a transgressão da lei. Entenderam meu raciocínio aqui? Então, olha o que estão dizendo por aí. Olha o que vocês escutam por aí. Não é assim. A lei é coisa lá do passado. Hoje nós vivemos num tempo da graça. Então, a lei foi abolida. Vai embora a lei. Vai embora. Isso. E vai longe. A lei, não existe mais lei. A lei foi abolida.
Mas se não tem mais lei, Flaviano, vai embora. Porque a lei aponta para o pecado. Então, se não tem mais pecado, não tem mais essa coisa de honrar pai e mãe, mentir, roubar, matar, olhar para as coisas dos outros, olhar para a mulher dos outros. Então, se não tem mais pecado, eu não peco mais, por quê? Porque vamos colocar assim um exemplo aqui, né? Agora é lei, é regra, que você tem que entrar no supermercado com máscara. Se não tivesse essa lei, eu saberia que seria errado entrar sem máscara? Não. Então, também não tem mais perdão, porque não existe mais pecado, não existe mais transgressão. Então, perdão, vai embora também, vai embora. E vai longe. Não tem mais perdão, porque eu não preciso mais de perdão, não tem mais pecado, eu não peco. Não existe lei para mostrar o pecado. Também não existe mais graça, porque a graça ela existe quando existe pecado, quando existe perdão. A graça concede o perdão. Então, graça, vai embora. E Jesus, o que você está fazendo aqui, Jesus? Morreu à toa, morreu em vão. Jesus, vai embora. E pregador, não existe mais lei, não existe mais graça, não existe mais pecado, não existe mais nada. Então, vou embora também, pessoal. Fique com Deus aí. A live foi muito boa. Pode assistir outra coisa aí, se vocês quiserem, né? Porque pregador também não tem mais o que fazer aqui. Acabou, não tem mais o que fazer. Você está entendendo o grande perigo de você escutar o que os outros dizem por aí? Porque uma coisa está amarradinha na outra, meu companheiro. Uma coisa está amarradinha na outra. Vamos voltar para a história então? Como é que a gente consegue linkar a graça e a lei nessa história? Aqui no verso, vamos voltar ao verso 10. Então, Jesus ele pergunta à mulher: cadê os seus acusadores? Ninguém ficou para te condenar? Não, não, Senhor. Pois eu também não te condeno. A Bíblia diz que o Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas veio para salvar. E essa é a maior especialidade de Jesus, é a salvação. A maior especialidade de Jesus é salvar. E sabe que acusaram Jesus de comer e sentar com pecadores, mas isso é a maior das tolices, porque o que ele melhor sabe fazer é salvar. O que ele melhor sabe fazer é salvar. E se a lei pudesse ser abolida, anulada, se a lei pudesse ser alterada, esquecida, Deus teria poupado o sangue do seu filho. Deus não teria repudiado o seu filho. Se pudesse fazer um emendo na lei, remendar, Jesus não teria vindo, Jesus não teria morrido. Mas a lei é inalterável, como expressão de seu ser, Jesus teve que morrer, Jesus teve que derramar seu sangue. Me estranha muito o fato de falarem tanto da graça, desqualificando a lei, e por assim fazer, desqualificam a graça de tanto defendem. Assim fazendo, desqualificam a graça que tanto defendem. Aí ele diz assim para ela: eu não te condeno. Eu não te condeno. E agora, como que a gente consegue entender a relação entre graça e lei? Eu não te condeno. Isso é lei ou é graça? Isso é graça. Isso é graça. Eu não te condeno. Mas é o seguinte, ele não manda ela embora assim. A graça não é um cheque em branco para você viver a vidinha que você quer. A graça não é Deus dando um crédito para você viver do jeitinho que você quer. Não, a graça não é isso. Isso é graça barata. Isso é graça que a gente vê por aí. Isso não é graça. A graça não é um cheque em branco para você viver a vidinha que você quer viver. A graça é o desvio da ira de Deus contra o pecador, mas também é o poder de Deus para uma nova vida. Você crê nisso? E vem a frase seguinte: agora vai e não peques mais. Isso é lei ou é graça? Isso é lei. Isso é lei. E é aqui que a graça e a lei se beijam. Porque a graça que anula seus pecados passados é a mesma que te dá força e vigor para você ter uma vida nova dali para frente. Quantos aqui sentem a necessidade da graça de Cristo? Quantos aqui sentem a necessidade da graça de Cristo para uma força, para uma nova vida, um recomeço? A graça que dá o perdão, a graça que dá uma nova vida, um recomeço. Mas agora é o seguinte, deixa eu falar uma coisa para você.
Deus te ama do jeitinho que você é. Sim, do jeitinho que você é. Todo torto, defeituoso. Estou falando para alguém aqui que foi abandonado pelos pais, que foi abandonado pela família, que se sente desvalorizado, que se sente maltratado, abandonado. Mas Deus te ama do jeitinho que você é. E Deus te chama do jeito que você está também. Você não precisa fazer nada para você ir até Jesus. Nada. Não precisa passar perfume, não precisa se arrumar, não. Deus te chama do jeito que você é e do jeito que você está, Ele te chama. Mas outra coisa aqui, ó, olha para mim. Ele recusa deixar você do jeito que está. Recusa. Te ama do jeito que você é, chama do jeito que você está, mas recusa deixar do jeito que você é. E você precisa entender isso. É aqui que a graça é esse beijo. Eu não te condeno, mas você tem que abandonar a sua vida. Abandonar as coisas que você fazia. Tem coisas que você gostaria de abandonar na sua vida, que está atrapalhando a sua caminhada com Cristo? Tem coisas que você gostaria de abundar no seu coração? Porque esse é o seu maior problema. Não, teu problema não é a crise. Teu maior problema não é a crise. Teu maior problema não é o casamento que está mal. Não. Também não é o seu maior problema os filhos rebeldes que você tem. Muito menos o dinheiro que está faltando. Não é esse o seu maior problema. Sabe qual é o seu maior problema? É você mesmo, com você mesmo. Esse é o seu maior problema. Porque nós estamos estragados. E esse problema só Deus pode tratar, só Deus pode resolver. Mas a Bíblia diz em Romanos 5, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você diz amém? Superabundou a graça. Você quer aceitar essa graça? Eu estou falando aqui para pessoas que em algum momento já tomaram essa decisão, mas que no meio do caminho têm se perdido, que no meio do caminho a rota foi desviada. Estou falando para alguém aqui que já se entregou em alguma vez para Jesus, mas talvez algumas pessoas aqui estou falando que nunca se entregaram a Jesus. O convite é para os dois. O convite é para nós todos. Porque não há nenhum dia, um dia sequer, que não troquemos os pés pelas mãos e façamos um bocado de besteira. Sidney vai cantar uma música. E essa música fala de graça. A graça é imerecida. É o maior presente que Deus pode dar. A graça não vem daquilo que nós fazemos, não vem do nosso bom comportamento, não vem daquilo que eu penso, daquilo do que eu faço, não. A graça não. Se Deus desse aquilo que nós merecíamos, rapaz, onde nós estaríamos? Se Deus retribuísse de acordo com aquilo que nós vivemos e fazemos, provavelmente estaríamos mortos. Mas essa graça está estendida a você agora, meu irmão. Está estendida a você, um pai de família que tem sofrido. A você, mãe de filhos, que tem perdido o sentido da vida. A você, adolescente, a você, jovem, que acha que esse papo é tudo besteira. Não rejeite esse convite. Não há nem outra resposta a não ser aceitar esse convite. E tem muitos que dizem por aí, não, eu acredito, Jesus foi meu Salvador, é o meu Salvador. Não, eu confio que Jesus foi uma boa pessoa e é o meu Salvador, é aquele que me justifica. Não, eu creio sim. Mas muitos deles nunca agarraram essa fé, nunca agarraram essa graça. É como você, no meio do mar, se afogando e alguém joga uma boia para você e você, não, eu acredito que essa boia, se eu segurar, se eu agarrar, vou me salvar. Essa boia aqui, não, se eu agarrar, vão me puxar, eu vou ir para o navio, vou estar salvo. Muitos estão assim na vida cristã. Acreditam que aquilo salva. Sim, acredito que Jesus salva, acredito que Jesus me ama, mas não se agarraram a ela. Não se agarraram a essa graça, não se agarraram. Isso é fé. Fé é uma atitude.
E hoje você precisa tomar uma atitude. Você tem um tempinho agora, ao escutar essa canção. Deixa Deus falar no seu coração. E eu quero saber depois qual que foi a sua resposta para Deus. Resgatado de onde não mais há um caminho pra voltar, te juro eu vim de lá. Perdoado, nada pra pagar. Entre as nuvens vou além, pelo céu pra te encontrar e voar. Além do horizonte pra te encontrar e voar, e voar. O céu não vê limites pra me perdoar. Nas garras da graça eu quero descansar e voar. Exilado em terra de ninguém, procurando meu lugar, só encontrei desdém. Perdoado, nada pra pagar. Entre as nuvens eu vou além, pelo céu pra te encontrar e voar. Além do horizonte pra te encontrar e voar, e voar. O céu não vê limites pra me perdoar. Nas garras da tua graça eu quero descansar e voar. Pra te encontrar e voar, e voar. O céu não vê limites pra me perdoar. Nas garras da tua graça eu quero descansar e voar. Você quer descansar nesta graça? Eu quero ver aqui a sua resposta. Quero ver o que você decidiu hoje.
Você tem tomado alguma decisão? Não, em cima do muro não. Alguma coisa você tem que fazer. Nos encontros com Cristo, ou você volta pior do que esteve, ou você volta melhor, ou você volta salvo. E anjos e demônios testemunham cenas como essa. Não há uma reunião como essa que anjos e demônios não testemunhem. E eles querem o seu destino. O Filho de Deus quer a sua salvação, e o inimigo de Deus quer a sua perdição. E agora nós colocamos agora a decisão certa. Vamos tomar a decisão certa. Porque é uma guerra espiritual por trás de tudo isso. Você consegue sentir? Consegue? Aí na sua casa, com a sua família? Há uma guerra espiritual? Não, nossa guerra não é contra a carne, contra sangue. Contra principados e potestades deste mundo de trevas. A coisa é bem séria. Mas a graça de Deus está estendida. Eu, pregador, ainda estou pregando em tempo de graça. Ainda assim, ainda há graça. A porta ainda está aberta. Você já tomou a sua decisão? Amém? Amém. Eu quero orar com você. Agora vamos usar o instrumento certo. A pessoa certa. E esse lugar é o lugar certo. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, ó Senhor, obrigado, porque a Tua voz foi ouvida nesse lugar. A Tua voz está ecoando nas casas, nas famílias. O Teu convite foi entregue a todas elas. E agora é um momento de decisão. Eu ainda estou pregando em período de graça, mas talvez amanhã não seja mais. Isso é muito sério. Temos vivido a nossa vida cristã com brincadeira. Não temos levado a sério o Teu convite. Muitos de nós temos 5 anos, 10 anos, 20 anos de igreja, mas ainda não aceitamos a graça. Algo tão elementar e tão simples e tem sido rejeitado por nós todos os dias. Mas, Senhor, aqui Teus filhos. Eis o Teu povo, Senhor, que está reunido de forma espiritual. Eis o Teu povo, mais uma vez, com o joelho no chão, arrependido, desceu até o pó, porque nós aceitamos agora a Tua graça. Somos pecadores e falhos, pobre, cego e nu, mas agora a Tua graça, ela nos cobre, o Teu manto de graça nos cobre e somos justificados perante Deus. Esse é o maior presente, esse é o maior dom. Que isso seja realidade, Senhor, em cada família, em cada lar, em cada pessoa, Senhor. Que entendamos também o propósito da graça é nos levar para um caminho de obediência. A lei não foi abolida quando a graça ela se estende, não. A lei é para apontar o pecado. E o pecado é a transgressão dessa lei que é o caráter de Deus, que é o Teu caráter. Então, Senhor, nos traga o Teu perdão, mas junto com a Tua graça e o Teu perdão, poder para uma nova vida, poder para um recomeço, poder, Senhor, para a mudança, para a reforma, para o avivamento da Tua igreja. Essa é a nossa oração, Senhor. Ser propício a nós, ser propício ao Teu povo. O Senhor prometeu. O Senhor prometeu. E nós pedimos isso para a glória do Teu próprio nome. Amém. Cristiano, nos despeça, por favor. Obrigado, William. Meus queridos, o pastor William, várias pessoas aqui atenderam ao seu chamado, ao chamado que o Espírito Santo fez por meio de você. Eu quero citar aqui o Cardoli. O Cardoli diz, eu quero sim, eu quero mais. O Clerivan, sim, com certeza. A Divina, sim, eu quero. O professor Euclides aqui também.
O Heitor diz: eu quero a salvação da minha família e a minha salvação. Então, várias pessoas, movidas pelo Espírito Santo de Deus, aceitaram o convite. Eu estou emocionado. Hoje eu estava conversando com os meninos que eu sou bastante emocionado e sensível à causa de Deus e ao chamado de Deus. Durante toda a programação hoje foi muito lindo. Desde as canções, as orações e essa mensagem inspirada. E várias pessoas hoje, o pastor Pedro orou por várias pessoas. Queria novamente citar aqui o Clerivan pedindo pela saúde, pelo relacionamento. A galera lá de Rio Verde pedindo pelo programa Sexta Jovem Rio Verde, que vai ser aberto lá. A irmã Lucimeire também pediu pelo aniversário da irmã, a Sônia, que vai estar fazendo aniversário hoje, e a Amanda, que vai fazer aniversário amanhã. Feliz aniversário, nós estamos muito felizes com a participação de vocês. Tem o pedido do professor Euclides, tem o pedido do irmão de Anápolis, e nós nos sentimos honrados de saber que você está conectado ao culto. Meus queridos, não está dentro do protocolo, mas eu estou muito emocionado, de verdade, porque eu creio que essa igreja ela é dirigida por Deus. E eu creio que Deus está presente nesse momento, aqui nesta igreja, mas está presente na sua casa. E essa pastoral jovem, em especial, queria chamar aqui pastor Pedro e pastor William, Flávio. Vem aqui, por favor. Nós temos falhas, cara. Mas nós nos preocupamos demais com essa igreja. Nós oramos por essa igreja. Os nossos papos e os nossos diálogos sempre estão na direção desta equipe pastoral se aproximar de Deus, para que Deus nos use em plenitude para alcançar a sua família, para alcançar a sua casa, para alcançar a nossa juventude. Nós nos preocupamos muito com você, que nós chamamos de nossos jovens, nossos adolescentes, nossos juvenis, e com toda a igreja em especial. Eu queria que você, nesse momento, orasse por essa pastoral jovem e pedisse para que Deus derrame o Espírito Santo cada vez mais sobre nós e sobre o seu povo, para que possamos, de fato, viver essa graça transformadora, essa graça que não é só palavra, essa graça que é bênção, né, pastor? Que Deus abençoe você, e nós esperamos você na Sexta Jovem, próxima programação Sexta Jovem, no sábado e no próximo domingo. Fique com Deus e que Deus te abençoe. Professor, quarta-feira, desculpa, tem um recado muito especial que eu estava esquecendo. Na quarta-feira, o professor Euclides vai começar um projeto novo, movido pelo Espírito Santo de Deus, que é sobre temas polêmicos, textos difíceis da Bíblia, e que você vai poder aprender o que Deus fala por meio desses textos difíceis.